Foi aí que eu percebi que a própria teologia em si é uma coisa muito de opinião pessoal, de muita interpretação pessoal e, enfim, tem infinitas, entre aspas, infinitas visões teológicas sobre a Bíblia, né? Vou gravar esse vídeo para contar uma experiência que eu tive que revela muita coisa sobre a religião. Dos 11 aos 14, mais ou menos, eu frequentei uma igreja X e dos 14 aos 20, 21, 22, eu frequentei outra igreja. Nessa eu fiquei bastante tempo então, e hoje em dia eu tenho 29. E aos 22, por um motivo específico que eu vou ter que fazer outro vídeo para poder falar, eu saí da igreja. Só que, diferente de muitas pessoas que saem da igreja por briga, porque brigaram com alguém ou algo assim, eu saí simplesmente porque eu parei de concordar com algumas coisas que eram feitas, comecei a pensar de uma maneira diferente, e aí eu simplesmente não fazia mais sentido para mim, eu saí. Foi basicamente por isso. Então eu saí sem culpa, sem ressentimento, não saí brigado com ninguém, e isso facilitou muito o processo, né? Mas aí quando eu saí, eu me deparei com um vazio que era antes preenchido pela religião, pela igreja, né? E foi aí quando eu saí que eu percebi que eu não tinha uma vida espiritual. Eu não conhecia Deus de fato, porque, enfim, já vou chegar nesse ponto. Mas aí foi justamente quando eu saí que teve ali uns meses, os primeiros meses, eu comecei a pesquisar sobre vários teólogos discutindo. Foi aí que eu percebi que a própria teologia em si é uma coisa muito de opinião pessoal, de muita interpretação pessoal e, enfim, tem infinitas, entre aspas, infinitas visões teológicas sobre a Bíblia, né? Eu saí dessa visão, foi aí que eu conheci o pastor Caio Fábio, que foi ali que eu consegui encontrar uma lógica em tudo, porque, para quem não sabe, o Caio Fábio, ele não é um teólogo, né? Ele é um pastor, mas ele não é teólogo. Ele usa Jesus como a chave hermenêutica da Bíblia, ou seja, ele interpreta tudo da própria Bíblia, usando Jesus como uma chave de interpretação. Então, tudo que bate com o que Jesus ensinou, fez ou falou, ele aprova. E tudo que não combina com o que Jesus fez, falou ou viveu, ele descarta. Basicamente, eu resumi muito aqui, mas eu vou deixar o vídeo que ele explica certinho aqui na descrição. Mas enfim, foi aí que eu tive uma pacificação maior, pude entender melhor como que funciona tudo isso, e por minha conta, né, sim, por mais que eu tenha estudado boa parte utilizando a ajuda do Caio Fábio, dessa vez não era mais como se diz, um telhado, né? Eu não fazia mais parte de um telhado. O próprio Caio Fábio nem me conhece, né? Então, eu sei que ele não estava tentando me doutrinar, né? Eu que fui atrás do conhecimento dele, e foi a melhor coisa que eu fiz, mas eu não parei aí. Aí foi a partir desse momento que eu comecei a estudar sobre outras religiões, mas não frequentar. Eu simplesmente fui pesquisar o que as próprias outras religiões falavam sobre elas mesmas. Aí que eu comecei a estudar sobre tradições orientais, sobre hinduísmo, o próprio budismo, né? E fui estudando por conta e percebendo nessas religiões o que elas tinham em comum. Eu fiz né, por minha própria conta, tive uma compreensão melhor sobre Deus, mas sem concluir, porque na minha visão não existe como você concluir o que seria Deus, né? Você
Por isso que eu não busco a teologia, porque ela parece concluir Deus. O que é Deus, ela coloca dentro de um sistema fechado, e para mim não tem como você limitar Deus a isso, mas enfim. E foi a partir deste momento que eu fui estudando essas coisas e sem medo, né? Porque uma coisa que você perde quando sai da religião A ou B é o medo, né? O que te mantém geralmente nessas religiões é o medo de ir pro inferno, basicamente, né? Falando a grosso modo. E quando você sai e perde isso, você conquista uma maturidade espiritual maior que te permite explorar outros conhecimentos, outros professores. E isso faz você ter um aprofundamento muito maior e muito mais consistente, né? Porque ele depende de uma vontade real de você evoluir espiritualmente, se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor, mas sem medo, né? Sem medo de condenação. Porém, aí eu tive aquela fase meio chata, que é quando você sai da religião e aí você começa a querer ficar atacando a religião que você fazia parte. Algumas pessoas já passaram por isso, inclusive tem um canal aqui no YouTube de acho que é Daniel Gontijo o nome dele, eu vou confirmar, se estiver errado eu vou corrigir aí na edição, mas existem vários relatos ali de pessoas que saem da religião A ou B e vão para o canal dele, que ele é uma pessoa ateu, né? E daí elas expõem todos os podres da religião que elas fizeram parte, enfim, é comum que isso aconteça, né? Eu, por sorte, fiz parte de uma igreja, como eu disse, até os 22, que é uma igreja pequena, então não tinha nada de muito absurdo lá, não tinha esses pastores abusivos ou pastores que conscientemente enganam as pessoas e tentam controlar as pessoas, se intrometem nas vidas das pessoas. Não, graças a Deus, na igreja que eu fiz parte não tinha nada disso. Mas eu ainda saí com aquela visão meio anárquica, né, querendo criticar tudo, criticar a religião. Até depois de um tempo eu percebi que tudo tem um propósito, tudo tem uma utilidade. Cada pessoa precisa de alguma coisa e não tem por que ficar atacando a religião de graça, porque ela está ajudando muitas pessoas, né? Eu acho incrível e bonito quando você busca relatos na internet de pessoas que tinham algum vício em alguma droga, em bebida, seja o que for, e várias pessoas, talvez a maioria das que saem disso, saem com a ajuda da religião, porque muitas dessas pessoas que têm esses problemas não são ateus, então eles sabem que Deus existe, só que por estarem tão imersos nesse vício, eles perderam totalmente o contato com isso, né? E o que ajuda eles a voltarem a ter uma vida de oração, a ter uma vida de leitura da palavra, a ter uma comunidade que abrace eles, é justamente a religião. Então, você pega uma pessoa que saiu das ruas ali, que nem sabe mais o que é orar, não consegue nem se concentrar para fazer uma oração, e essa pessoa vai para uma religião e lá as pessoas vão orar por ele, vão abraçar ele, ele vai ouvir louvores que vão confortar o coração dele, enfim. Existe a religião tem uma importância gigantesca, né? E aqui eu estou falando das religiões sinceras, eu não estou falando desses pastores, esses canalhas, né, que abusam dos fiéis, que exploram os fiéis, porque as igrejas são feitas de pessoas e no mundo existem pessoas ignorantes, mas existe aquela pessoa que é ignorante, mas ela tem uma boa intenção, e existe aquela pessoa que é ignorante e que é uma pessoa má, uma pessoa abusiva. Essa não tem como defender, né? E infelizmente dentro da religião evangélica existe muito disso, não só da evangélica, mas como aqui no Brasil a religião evangélica é fortíssima, infelizmente existem muitas igrejas diabólicas.
Mas enfim, então, que fique claro, né, que o meu objetivo aqui não é simplesmente sair criticando as religiões e falar que as religiões têm que acabar. Não é nada disso. Tudo tem seu momento, tudo tem seu papel. Quis vir falar aqui, e foi uma coisa que eu percebi nitidamente, é que a maioria das pessoas que fazem parte das religiões, elas ficam estagnadas espiritualmente falando. No sentido de que, por frequentar um local, um CEP, por ouvir música gospel, por fazer uma oração ali controlada, né, com tempo de início e fim, e por ouvir de alguém uma palavra sobre Deus, a pessoa ela e aprender como que ela faz para não ir para o inferno, por fazer essas coisas, ela já acredita que tem uma vida espiritual, que ali ela já está fazendo o máximo que ela pode fazer, e no máximo agora o que ela pode fazer além é tentar não pecar, para quando Jesus voltar, ela poder não ir para o inferno e poder ir para o céu. Só que isso paralisa a pessoa, cara. É incrível como algumas pessoas ficam anos e anos e anos e anos, a pessoa fica 40 anos apenas nesse estágio, que é uma coisa que quando você nem precisa, obviamente não precisa sair da igreja para fazer isso que eu estou falando, mas quando você vai estudar sobre espiritualidade, quando você vai estudar profundamente, eu não estou falando de teologia aqui, né? Quando você vai estudar sobre espiritualidade no sentido de evolução espiritual, é que você percebe o quão isso é que te aproxima de Deus, não no sentido intelectual, porque o que a teologia ou que as religiões fomentam e fazem crescer é a intelectualidade, é simplesmente você aprender, você acumular conhecimento teológico na sua cabeça, você saber mais sobre a história da Bíblia, etc. Mas o que eu estou falando aqui é da evolução espiritual e que você não consegue se você tem uma espiritualidade passiva, ou seja, que você frequenta um lugar e espera que aquilo exterior a você te eleve espiritualmente. Isso não tem como acontecer. A evolução espiritual só pode acontecer de dentro para fora. E quando você foca nisso e quando você estuda o suficiente para que você saiba praticar isso, porque a gente só evolui praticando, né? É igual você pode estudar sobre educação física, você pode aprender tudo sobre os músculos, mas o músculo não vai crescer se você não for para academia, se você não exercitar. E é isso o que pode acontecer com quem frequenta uma religião. Obviamente que não é uma regra. Tem muitas pessoas também, assim como eu hoje em dia, que frequentam uma religião, só que não se limita ao que ela pode te oferecer. Você pode frequentar uma religião e pode estudar, e pode praticar e pode evoluir espiritualmente como pessoa, sem que dependa de você receber algo de lá. Inclusive tem muita gente que se frustra muito porque ela coloca muita expectativa nos pastores, muita expectativa na religião e esquece que são pessoas ali. Então essas pessoas vão falhar, vão te decepcionar, vão cometer erros, às vezes erros graves, mas é simplesmente normal porque são humanos. É que a pessoa às vezes coloca uma expectativa divina, uma expectativa impossível de ser realizada naquele grupo de pessoas ali, sendo que a vida espiritual é de responsabilidade apenas sua. E aí também o que acontece muito é que às vezes algumas pessoas fazem parte de uma religião que é ruim, de uma igreja que é ruim, dessas que eu estou falando que são abusivas, ou até não, pode até ser uma igreja boa, e elas saem dessas igrejas e caem num abismo de culpa. Eu jamais, em hipótese alguma, nunca vou falar para uma pessoa sair de uma religião, porque a religião ela preenche um espaço na pessoa.
E às vezes quando ela sai por motivo A ou B, mas que não foi devido a um processo interno dela, ela pode simplesmente não saber como lidar com esse espaço, com esse vazio que vai se formar quando ela sair desse local. Por isso que é de responsabilidade da pessoa, né? E algumas pessoas saem e se sentem muito culpadas porque elas acham que estão afrontando Deus, que Deus agora abandonou elas. Tem pastores até que falam que quando a pessoa sai, ela, a qualquer momento ela pode morrer e ir para o inferno, porque ela perdeu como eles dizem, ela perdeu a proteção espiritual que esses pastores davam para ela. Isso daí é bobeira. E também é comum uma coisa que é triste também, né? Mas que a pessoa, ela estava ali na religião A ou B, ela tinha uma vida espiritual mesmo que básica, né? Ou seja, ela fazia aquela oração que era ensinada ali, ela ouvia as músicas gospel, ia nos cultos frequentemente, mas ela tinha essa vida espiritual, pelo menos ela orava e tinha esse contato com Deus, né? E aí quando ela sai, ela morre espiritualmente. É aquela pessoa que sai e nunca mais faz nada do que tange a espiritualidade. Então ela nunca mais ora, ela nunca mais conversa com Deus, ela nunca mais se preocupa em evoluir como ser humano, como um espírito. É como se ela perdesse o espírito dela. Claro que ela não perde, né? Mas é como se ela perdesse o espírito dela e passa a viver apenas da rotina do mundo, que é muito hipnótica, né? A rotina do mundo é muito hipnótica. O fato de você buscar um relacionamento, trabalhar e ter seus hobbies, seus lazeres, pode ocupar sua vida inteira. Pode ocupar 100 anos da vida de uma pessoa tranquilamente. Por isso que o ideal, independente se você está em uma religião e quer sair, ou se você está numa religião e quer ficar, ou se você foi decepcionado por alguma religião, independente de qualquer coisa nesse sentido, é que você se preocupe em evoluir espiritualmente dentro do que você consegue fazer e dentro do que você consegue estudar para fazer isso, não dependendo de terceiros ou da religião A ou B. Você não pode ficar dependente apenas do que essa religião pode te oferecer e também não pode simplesmente deixar de lado, né? Esse seu lado que é muito importante. A gente não é só um corpo, a gente não é só o cérebro, a gente tem um espírito e tem que cuidar dele para ter uma vida completamente saudável, né? E já aproveitando a oportunidade, eu tenho um vídeo aí falando sobre como fazer meditação, a meditação sendo uma coisa que vai elevar tanto o seu espírito como tranquilizar a sua mente, seu raciocínio.